Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e nós falaremos hoje sobre a entrevista que o Ciro concedeu ao jornal The Guardian, lembrando que este é um diário nacional britânico independente. Quem publicou ali essa entrevista foi Tom Phillips, que é o correspondente do Guardian aqui na América Latina. Isso foi publicado no dia 16 de julho. Vamos falar sobre tudo isso aqui, analisar alguns pontos, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí as notificações e, claro, se gostar desse e de outros conteúdos, deixa o seu like. Toda essa ajuda é extremamente importante. Nós passamos aí dos 16 mil inscritos e vamos continuar defendendo sempre boas ideias, bons projetos e a boa política. Pessoal, então logo na manchete ali o jornal já vai dar o tom, né? Mundo não deve tolerar morte prematura da democracia brasileira, diz rival de Bolsonaro. E aqui o Ciro vai fazer vários apontamentos. Ele considera que essa ameaça se dá a partir também desses recentes ataques que Bolsonaro tem feito ao próprio sistema eleitoral. Lembrando que o Ciro, desde 2002 e mais recentemente, se posicionou a favor da redundância da auditagem, em que você pode ter ali o voto impresso, mas assim, não é por considerar que exista fraude, é apenas para passar mais segurança. Então a questão é diferente. Muita gente tenta igualar o Ciro ao Bolsonaro nesse assunto. Não. Bolsonaro alega que existe sim fraude. O Ciro quer o voto impresso simplesmente para passar mais segurança, e é o que o Ciro e muita gente, muitos estudiosos do assunto apontam como que seria um avanço no nosso sistema, na nossa apuração. E isso é importante de ser destacado. E aí Bolsonaro, ele acusa fraude, por quê? Utilizando, digamos, o mesmo repertório, o mesmo recurso do Trump nos Estados Unidos. Então você já de antemão questiona, e vocês não imaginam a quantidade de gente que vem aqui no canal quando eu comento pesquisas e que mostram Bolsonaro caindo, uns comentários aqui assim: se Bolsonaro não foi eleito no primeiro turno é porque teve fraude. O pessoal quer que ele seja eleito no primeiro turno. E aí eles usam como argumento para mostrar a força de Bolsonaro uma motociata que reúne 10 mil motos, 5 mil motos, numa cidade com muito mais motos e que vem gente de outras cidades, enfim. Esse é o que eles usam, né, o critério deles para falar se Bolsonaro é ou não bem avaliado. Aí é o seguinte, vamos partir aqui então para alguns pontos que o Ciro fala de Bolsonaro, que ele considera uma excrescência moral e humana, cuja retórica antidemocrática pode gerar violência antes da votação. Aqui, Bolsonaro, que está sendo tratado no hospital, vai destacar o tom, por uma obstrução intestinal, tem atacado repetidamente o sistema de votação eletrônica do Brasil nas últimas semanas, no que alguns veem como uma tentativa de desviar a atenção de um escândalo de corrupção que está sendo investigado pela CPI, né? E que atingiu suas, que a gente vai chamar de classificações, sua popularidade, e alimentou pedidos por seu impeachment e protestos nas ruas. Tem muita gente levantando a possibilidade. Eu não trabalho com suposições, eu trabalho com aquilo que eu recebo e a gente tem que, enfim, dar um certo crédito também para a equipe médica e tudo mais, mas tem muita gente levantando essa possibilidade, que Bolsonaro, né, cria todo esse rebuliço, essa coisa aí, para desviar a atenção. A gente sabe que cortinas de fumaça tem sido um expediente bem comum neste governo, e claro, não sei se isso foi algo, enfim, planejado ou não. O fato é que nessa situação Bolsonaro tenta trabalhar um pouco assim da compaixão alheia. Fala, nossa, coitado, né? E posar de herói. Aí você vê fotos ridículas dele deitado ali, enfim, numa posição, né, para despertar nos outros a piedade. E aí você, ao invés de começar a julgar a tragédia desse governo, você pode trabalhar a ideia do herói. Fala, nossa, coitado, não deve ser fácil ser presidente. E não deve mesmo. Mas se não está aguentando, pede para sair. Ele não vai renunciar, a gente sabe disso. É só que uma brincadeira. Mas enfim, vamos continuar aqui na reportagem. E aqui vai dizer então, né, da fala do Bolsonaro gravíssima: ou temos eleições limpas ou não teremos eleições. Diz a matéria, falando de Bolsonaro, cujas táticas, aqui ele reforça, ecoam as alegações infundadas de fraude eleitoral de Trump e também da Keiko Fujimori lá no Peru. E aqui é interessante também observar que essa noção de fraude, isso, às vezes a gente fala assim, mas isso é bobagem, isso aí daqui a pouco ele aceita. Meus amigos, é o seguinte, se ele trabalha na ideia dos seus seguidores fanáticos, que de fato a eleição é fraudada,
ele desperta no outro o sentimento de que estão sendo injustiçados. E o grande perigo é que essas pessoas resolvam aí fazer a justiça da forma delas, tentando dizer para o Bolsonaro, olha, fique aí que nós garantiremos aqui de fora, né, a sua permanência no poder. Uma loucura. Claro que isso só seria possível com o apoio das Forças Armadas, que dão sinais aí, aqui e ali, de que estão junto com o Bolsonaro. Alguns membros, né, ou ex-generais, generais hoje da reserva, dizem que é loucura. Bolsonaro não tem todo esse apoio que ele acha que tem. O Ciro também tem dito que conversa com alguns membros das Forças Armadas e que Bolsonaro não teria apoio caso tentasse um golpe. E é importante destacar, Reinaldo Azevedo chama atenção para alguns pontos, de que, olha, dar o golpe é uma coisa, sustentá-lo é outra. Esse é um ponto importante. Que Ciro vem falar do Bolsonaro aqui, né, de que duvidar de que o alto escalão militar apoiaria os delírios golpistas se ele fizesse uma tentativa trumpiniana de permanecer após o final de seus 4 anos. Então, assim, é necessário observar. Por mais que seja difícil sustentar um golpe, nunca é demais ficar atento, né? E aí ele vai lembrar aqui também dessa questão do Bolsonaro estar com apoio dentro também das forças militares, né, em vários estados. Nós temos aí a polícia com infiltrados, inclusive de milícias, e ele vai citar aqui o exemplo do Ceará. Naquele motim, e aqui ele vai lembrar do fato do senador, que eles chamam sempre o Ciro de Gomes, né? O irmão do senador, que levou 2 tiros no peito no ano passado durante uma rebelião policial liderada por um sargento pró-Bolsonaro. O professor Marco Antônio Vieira tem chamado muito a atenção dessa, digamos assim, desse perigo hoje, que é das próprias forças aí que estão penetrando devagarzinho dentro das polícias militares nos estados. E aqui ele vai dizer, então, precisamos mesmo que o mundo olhe para nós, porque isto é um dos fatores chaves que podem fazer com que esse itinerário de loucura e tragédia coletiva rumo ao Brasil pareça estar caminhando. Então, Ciro chama a atenção, fala para o mundo, olhe para nós, né? Alguém pode pensar assim, mas o que é que o mundo pode fazer? Né? Claro, hoje em dia existem pressões no campo diplomático para você, enfim, dar ali uma certa pressão e dar uma sossegada. Inclusive mostrar para ele, olha, não tente o golpe porque nós não apoiaremos. Como eu disse antes, dar o golpe é uma coisa, sustentar é outra. Então talvez seria interessante, diante de todos esses sinais que nós temos, que então o mundo, como vai dizer o Ciro, olhasse para o Brasil e já começasse a mandar sinais. Não tentem porque não terão apoio. É nesse ponto que eu acredito que o Ciro tenha dito isso aqui. Aqui a reportagem, a entrevista vai dizer que colocam o Ciro em terceiro lugar, né, mostrando que as pesquisas o colocam nessa posição, e de que um outro ponto importante, outra crítica forte e dura, é quando o Ciro diz, seja qual for o ângulo que você escolher para olhar, o Brasil está vivendo o pior governo de sua história. Então, para quem acha, mas o Ciro só critica o Lula, tem que tacar Bolsonaro e tal, tá aqui. Isso aqui vai lá para fora, é um jornal inglês. Seja para qual ângulo você escolher olhar, o Brasil está vivendo o pior governo de sua história. E essa constatação agora se espalhou pela população brasileira, porque Bolsonaro é basicamente uma fraude. Aqui o Ciro reforça, quando ele fala em fraude, a ideia de Bolsonaro traidor, algo que ele tem explorado nas suas falas, em entrevistas, em lives, e também aí num vídeo que ficou famoso de Bolsonaro traidor, que o Ciro chegou a publicar 2 vezes nas suas redes sociais. E aí ele chama atenção também para o fato da CPI da Covid estar aí escancarando aquilo que muita gente já sabia, que é as falhas gravíssimas desse governo no combate à pandemia no Brasil. E, enfim, ele vai tacar também aqui a questão da responsabilidade do Lula na eleição do Bolsonaro. E vai dizer, então, que a reportagem que Gomes também dirigiu palavras duras ao rival de esquerda Lula, em cujo primeiro governo foi ministro. Diz aqui que antes aliados e amigos próximos, os dois se desentenderam durante a campanha presidencial de 2018, com Gomes acusando Lula de facilitar a vitória de Bolsonaro ao supostamente insistir que ele era o candidato do PT, quando sabia que isso seria impossível por causa de suas condenações recentemente anuladas aí por conta aí de tudo isso que envolveu o Sérgio Moro, né? E aí abre aspas para o Ciro.
Lula mentiu para o povo brasileiro, afirmando que era candidato. E eu disse a ele que era um engano perigoso que acabaria elegendo Bolsonaro. Ele ignorou tudo o que eu disse. Reforça aqui, então, Ciro Gomes nessa entrevista. Meus amigos, isso aqui tem que ser reforçado. Aquilo que o Lula fez foi uma mentira. Eu tenho falado aqui sempre, quem acompanha o canal com a frequência, me perdoe a insistência. Ou a gente compreende isso, ou daqui a pouco a gente vai esquecer e enfim, perder argumento de que, de fato, aquela mentira que foi arrastada até o limite, em que o TSE vai lá e fala o que todo mundo já sabia. Lula não pode ser candidato. E aí eles fazem então Haddad é Lula, Lula é Haddad. Enquanto isso, o que o Ciro fazia? A matéria vai destacar. Chamava Bolsonaro de Hitler tropical, um projetinho de Hitler tropical. E aí não deu tempo, diz o PT, que tem gente que fala assim, se tivesse mais 2 semanas o PT ganharia. Opa, então por que não fez essa inversão antes? Esse argumento de que se tivesse mais 2 semanas o PT ganharia é mais um argumento para mostrar, olha, o Lula errou. Ao mentir para o povo, se faltaram 2 semanas, por que não anteciparam em 2 semanas, 2 meses, 3 meses, o anúncio de que o candidato do PT era o Haddad? E assim, pelo menos, o PT teria que enfrentar a sua alta rejeição por conta das contradições nos seus governos, mas pelo menos não teria que enfrentar a mentira que o partido fez colocando Lula como candidato quando todo mundo sabia que não poderia ser. E aqui ele vai dizer, então, que Gomes foi amplamente criticado por brasileiros progressistas por não ter conseguido, por não ter defendido Haddad publicamente no segundo turno contra Bolsonaro. Lembrando que o Ciro, antes de viajar, falou ele não. Obviamente que o ele não, baseado no movimento que teve de Bolsonaro, vinculado ao ele não, declarava voto ao Haddad. Isso é uma coisa óbvia. E aí, falando dessa viagem dele para Paris, vai dizer aqui que ele se defendeu, alegando que tinha, abre aspas, o direito pessoal e político de não fazer campanha para um grupo que ele considera a causa da tragédia do Bolsonaro. E aí fecha dizendo, Ciro, achei que seria um grande desastre, mas nunca poderia imaginar que esse desastre seria contabilizado em centenas de milhares de mortes. E aí vai dizer que a pandemia elevou minhas piores expectativas ao enésimo grau. Bom, meus amigos, que a gente observa que Ciro, entrevistado por um jornal inglês, faz questão de reforçar a tragédia que é o governo Bolsonaro e a responsabilidade do PT na eleição de Bolsonaro. E assim ele reforça lá fora aquilo que aqui dentro nós já sabemos. Ciro é um candidato, nem Bolsonaro, nem Lula. Então ele quer reforçar também aí essa posição, apenas do ponto de vista eleitoral, de uma terceira via, como aquele que melhor condição tem neste momento de romper essa polarização. O que não tem nada a ver com o projeto. O projeto do Ciro, para quem já entendeu, já compreendeu as suas propostas, é um projeto primeira via, que é aquele que melhor representa a chance de, depois de vencer Lula e Bolsonaro, colocar o país aí num ritmo de crescimento que se sustente a médio e longo prazo, e não simplesmente mantendo esse modelo econômico, esse modelo de governança, que mesmo que permita ao Brasil dar um salto, um crescimento, nada mais é do que o Ciro chama de voo de galinha, em que você cresce um pouco, vem uma pequena crise e você cai tudo de novo. Meus amigos, é isso. A gente fica por aqui agradecendo a companhia de todos e até o próximo vídeo do canal Politizando.